Salve, salve, meus queridos, professores Ani na área, mais uma vez com vocês, hoje para dar início ao estudo do equilíbrio químico, um estudo bem importante que trata sobre reações que são reversíveis. Perceba que nós temos um desafio que é entender o que são reações reversíveis primeiro. Bora lá então. Bom, a questão é a seguinte, que existem dois grandes grupos de reações. As reações que se processam até o seu final, ou seja, pelo menos um dos reagentes é consumido por completo e a reação não pode ocorrer no sentido contrário. Então, esse é um exemplo, pega uma barra de zinco, um pedaço de zinco sólido, coloca em ácido clorídrico, tendo alguém em excesso ou não, e aí vai ocorrer a formação com desprendimento de hidrogênio. Se o sistema estiver aberto, o hidrogênio escapa, quer dizer, nem é possível que o hidrogênio reaja com esse sal, que é o cloreto de zinco, formando aquela estrutura lá inicial, os reagentes. Porém, se o sistema estiver fechado, normalmente, isso pode acontecer também em alguns casos no sistema aberto, mas num sistema fechado, quando você promove uma reação, olha esse exemplo aqui, ó, gás hidrogênio reage com gás iodo, formando o ácido iodídrico. É possível, porque como que essa reação ocorre? Lembra da teoria cinética gasosa, né? O estudo cinético diz que para uma reação ocorrer tem que ter choque entre as espécies. E depois uma energia mínima. Esse choque tem que ser que a gente chama efetivo, tem que ter uma orientação espacial adequada. Então ocorreu o choque de forma efetiva, tinha uma energia, formou o ácido iodídrico. A pergunta é, por que o ácido iodídrico, agora sendo formado, também não pode se chocar e tendo uma energia mínima, a reação também não pode se processar ao contrário? A resposta é pode sim. Então existem reações, por exemplo, nesse caso, o gás hidrogênio reage com iodo formando o ácido iodídrico. O ácido iodídrico pode se decompor formando o gás hidrogênio e o gás iodo aqui normalmente. Reações desse tipo aqui são chamadas de reações reversíveis, porque elas podem ocorrer num sentido e podem ocorrer no outro. É muito importante a compreensão dessas reações. A maior parte dos mecanismos reacionais biológicos são desse tipo, são reversíveis, e a manutenção da vida, de certa forma, ocorre em função desses tipos de reações, beleza? Bom, o que acontece é que a gente tem uma linguagem para essas reações, uma representação. Nós fazemos assim, ó, nós representamos uma única expressão usando uma dupla flecha em um sentido e em outro para dizer que essas reações se processam nos dois sentidos. Então, ponto para tudo. Existem reações que acontecem em um sentido, mas também acontecem num sentido inverso, beleza? Esse é um fato, quer dizer, por exemplo, você pega a água, aplica a corrente elétrica, forma gás hidrogênio e gás oxigênio. Você pega gás hidrogênio e oxigênio, aplica uma corrente elétrica e você forma água. Ou seja, nós estamos falando de uma reação reversível. Não que isto vá ocorrer simultaneamente, mas é óbvio que esse vai ser o nosso desejo, beleza? Bom, para a gente entender um pouco melhor, eu vou pegar um exemplo dessas reações que são reversíveis, ou seja, que ocorrem simultaneamente, que é o exemplo anterior, e nós vamos fazer um combinado, porque pense bem, se essas reações aqui ocorrem nos dois sentidos, quer dizer, gás hidrogênio reage gás iodo e forma ácido iodídrico, e o contrário também ocorre, quem é o produto dessa reação? Quem é o reagente desta reação? Assim, de maneira geral, é costume, é vício de linguagem continuar chamando o ácido iodídrico aqui de produto e o gás hidrogênio e o gás iodo de reagente. Porém, há um erro nisso, porque é reagente de qual reação? Por exemplo, o HI, o ácido iodídrico, é o reagente da reação que se processa no sentido contrário. Desta forma, a gente costuma mais corretamente usar a seguinte expressão. A reação que se processa para a direita, nós chamamos de reação direta. Não tem nada a ver com direita, é só no processo, no sentido direto. E a reação que se processa para a esquerda, nós chamamos de reação do tipo inverso. Então eu vou usar esse termo daqui para sempre, mas eventualmente eu vou dizer que esse é o produto e aquele é o reagente, porque é mais fácil didaticamente bater o olho e olhar para a direita ver produto e olhar para a esquerda ver reagente, beleza? Então, mais corretamente, reação direta, reação inversa. Aí, olha só, veja se você consegue observar, entender o comando. Ó. O produto da reação inversa. Bom, se essa aqui é a reação inversa, o produto é gás hidrogênio e gás iodo, beleza? Bom, o que acontece aqui também é que eu vou tentar demonstrar para você a consequência dessas reações ocorrerem simultaneamente. Não só serem reversíveis, mas o reagente forma o produto se choca e forma o reagente também. Para isso, eu vou descrever um gráfico aqui, né? Vou chamar aqui também a velocidade em que a reação ocorre, essa reação direta ocorre de VD, e a velocidade com que a reação ocorre no sentido inverso de VI, só por uma questão de dado. VD, velocidade da reação direta, e VI, velocidade da reação inversa, beleza? Vou desenhar um gráfico aqui, onde nós vamos tentar entender o que está acontecendo com as velocidades dessas reações
caso ou quando elas ocorrem simultaneamente. Mas, de antemão, a gente pode pensar no seguinte. Imagine o começo dessa reação. No começo dessa reação, nós só temos gás hidrogênio e gás iodo. Portanto, o número de choques entre essa espécie é muito grande. Ainda não tem ácido iodídrico. Então, a velocidade com que ocorre a reação direta ela é muito grande no começo. Mas, à medida que a reação vai se processando e formando o ácido iodídrico, vai diminuindo a quantidade, ou seja, a concentração de gás hidrogênio e gás iodo, e a velocidade da reação direta ela vai diminuindo. Então, ela começa máxima e ela vai diminuindo. O contrário, quer dizer, o ácido iodídrico que não tem nada no começo, à medida que ele começa a ser produzido, começam a ocorrer choques efetivos e essa velocidade começa a aumentar, ou seja, ela começa a ser significativa cada vez mais. Então, veja que a situação que nós encontramos. A reação direta tem a sua velocidade diminuindo com o passar do tempo e a velocidade da reação inversa está aumentando com o passar do tempo. Vamos colocar isso em um gráfico para tentar entender um momento bem importante que nos interessa. Bom, então está aqui um gráfico cujo eixo aqui vertical é da velocidade, horizontal é do tempo, beleza? Ok. Bom, então vamos colocar aqui os nossos reagentes. O reagente, quando eu digo assim de forma solta, é da reação direta, quer dizer, o que está à esquerda e o produto está na direita, tá bom? Então vamos lá. Esse aqui seria, aqui estaria a quantidade dos meus reagentes, né? A velocidade, perdão, eu falei quantidade, né? A velocidade do meu reagente seria máxima e com o passar do tempo ela começaria a diminuir, ou seja, a velocidade direta vai diminuindo. Só que a velocidade da reação inversa, que no início é zero, ela começa a aumentar com o passar do tempo. Então, é natural que uma está diminuindo e a outra está aumentando, necessariamente o que vai acontecer? Essas velocidades, num determinado tempo, elas vão ficar iguais, tanto a velocidade da reação direta quanto a velocidade da reação inversa. Entende isso? Então, as reações estão ocorrendo simultaneamente, a velocidade de formação dos produtos está diminuindo e a velocidade de formação dos reagentes está aumentando. Necessariamente, elas vão se igualar. Nesse momento, acontecem algumas coisas muito interessantes e muito importantes. Por quê? Se a velocidade com que forma o ácido iodídrico é igual à velocidade que forma gás hidrogênio e gás iodo, perceba que as quantidades não vão mudar mais. Isso vai gerar uma relação de constância aqui nesse estudo que é muito importante. Mas volta aqui. E neste momento, neste tempo, nesse exato momento, nós dizemos que o sistema atingiu um equilíbrio químico. Ou seja, as concentrações, as quantidades das espécies não mudam mais. Macroscopicamente, você não vê mais mudança em nada, porque você vai ter a mesma quantidade de ácido iodídrico aqui para sempre, desde que não se modifique algumas variáveis como a temperatura, pressão e outros fatores que nós vamos estudar. E a quantidade, a concentração de ácido iodídrico, de gás hidrogênio e gás iodo também não muda. Então, macroscopicamente, parece estático, mas microscopicamente, as duas reações estão ocorrendo simultaneamente, ela não para, ou seja, esse equilíbrio químico é chamado ou é conhecido como equilíbrio químico dinâmico. Dinâmico por quê? Porque as reações estão ocorrendo simultaneamente, elas não param, a velocidade são iguais, mas não são iguais a zero. Cuidado! Vamos dizer, no equilíbrio químico a velocidade da reação é igual a zero. Não! As velocidades da reação direta são iguais às velocidades das reações inversas, beleza? Esse gráfico é bem importante para nós. Nós vamos tentar estudar este momento aqui, ó. No momento em que as velocidades da reação direta se igualam às velocidades das reações inversas, ou seja, o momento em que a reação, a transformação química atingiu o seu equilíbrio, chamado equilíbrio químico, que é um equilíbrio, não se esqueça, dinâmico, não é equilíbrio estático, beleza? Apesar de macroscopicamente parecer tudo parado. Bom, eu vou pegar de novo essa equação e a gente vai fazer uma leitura mais específica da velocidade das reações diretas e das reações inversas. Então está lá o nosso VD, que é a velocidade da reação direta, e o nosso VI, que é a velocidade da reação inversa, beleza? Lembra da cinética química? Se você não assistiu a aula de cinética, é importante, especialmente lá a lei da ação das massas, lei de Goldenberg e Wage, né? Não deixe de assistir essa aulinha aqui, eu vou deixar o link para você correr lá e assistir a aulinha de como construir a expressão da velocidade. Nesse caso, sem muita importância, eu estou escrevendo aqui, beleza? Mas você deve saber montar essa expressão. Como essas reações reversíveis, elas são elementares, ou seja, tipo a reação se processa num sentido e não existe outra etapa no meio do caminho. Uma reação elementar é uma reação que ocorre numa única etapa. Então, ela forma o produto e o produto imediatamente forma o reagente.
Então, tanto a reação direta quanto a inversa são elementares, então nós podemos escrever a expressão da velocidade instantânea, que é a lei de Goldenberg-Waage lá. Velocidade igual a uma constante, eu estou chamando de KD porque seria a constante da reação direta. Então, a velocidade direta é igual a constante da reação direta vezes a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, no caso, 1 aqui e 1 aqui, beleza? Então, isso aqui a gente estudou lá na cinética química, lá na lei da ação das massas, ou lei de Goldenberg-Waage, ou lei da velocidade instantânea, beleza? Então, eu escrevi a velocidade instantânea para a reação direta. Também vou fazer isso para a reação inversa. Então, a reação inversa tem a constante inversa, daí aqui a concentração dos reagentes, a lei da velocidade depende da concentração dos reagentes, só que dessa vez, na reação inversa, os reagentes aqui, no caso, é o ácido iodídrico. Então, seria HI, a concentração de HIV, elevado ao quadrado, que é a ordem deste componente na reação. A gente chama de ordem, na expressão da velocidade, esse númerozinho que a gente eleva aqui, beleza? Que é determinado experimentalmente, mas nas reações que são elementares, ou seja, nas reações que ocorrem numa única etapa, coincide com o coeficiente estequiométrico aqui. Então, aqui está elevado a 1 e aqui também está elevado a 1. Já o ácido iodídrico está elevado ao quadrado, porque na estequiometria ali é 2, o valorzinho que ajusta a equação, beleza? Bom, mas lembra que no equilíbrio a velocidade da reação direta é igual à da inversa? Então, eu vou igualar essas duas reações. A velocidade da reação direta é igual, estou trocando VD por KD vezes a concentração de hidrogênio vezes a concentração do gás de iodo, é igual à velocidade inversa, que é a constante da velocidade inversa vezes a concentração do ácido iodídrico elevado ao quadrado. Eu vou isolar as constantes para ficar com uma relação das concentrações e estou passando então a constante inversa para lá e a concentração dos gases aqui para baixo do ácido iodídrico, tá certo? Daí nós temos essa relaçãozinha aqui, ó. Bom, o que acontece se eu dividir uma constante por outra? O que eu encontro? Eu encontro uma nova constante. Essa nova constante é muito importante para nós. Essa constante é chamada de constante de equilíbrio, ou constante do equilíbrio. Aqui eu estou representando por K e Q, esse EQ seria de equilíbrio. Como ela está expressa em função das concentrações, a gente costuma representar ela por Kc. Né? Essa constante de equilíbrio, muitas vezes, ela é representada por Kc, porque seria constante em função das concentrações. Por que isso? Porque essa constante ela pode ser expressa em função de outras grandezas, como, por exemplo, a pressão. Uma certa quantidade de gás exerce uma pressão. Então, eu posso expressar, eu vou mostrar, a gente chama de Kp. Então, uma primeira observação importante que ajuda você, muitos alunos encontram dificuldade no estudo de equilíbrio. Eu digo que a parte da dificuldade está no estudo inicial. Quer dizer, uma má compreensão desse início do estudo vai refletir lá na frente, beleza? Então, assim, ó, muitas vezes o aluno, professor, não entende esse negócio de Ka, Kb, Kc. Essa constante de equilíbrio, atenção, ela vai ter inúmeros apelidos. Normalmente esse apelido fala da constante sobre que tipo de reação que ela está falando. Por exemplo, assim, de que tipo de reação é esse equilíbrio. Por exemplo, se for um equilíbrio que envolve ácidos, a gente costuma chamar de Ka. Se for uma base, Kb, entendeu? Então a gente costuma dar um Kw, por exemplo, é da água, porque água em inglês é water, é com W. Então, dependendo da situação, do tipo de reação reversível que a gente está estudando, essa constante recebe outros nomes. Não se deixe intimidar por isso. De forma geral, constante de equilíbrio. Comumente chamada de Kc, porque normalmente a gente trabalha com as concentrações. É a constante, famosa constante de equilíbrio, normalmente representada por Kc. Beleza? Bom, professor, mas se alguém me pedir a constante de equilíbrio, então eu tenho que fazer tudo isso? Não, eu só estou mostrando para você como que a gente chega nessa expressão, da onde que ela sai, como surgir do nada. De forma geral, imagine uma reação genérica aqui, ó. Então vamos generalizar, porque você tem que ter autonomia. Você recebe uma reação qualquer e aí você tem que escrever a expressão. Tipo, se eu dissesse alguma coisa que o que você tem que ter aprendido até esse momento de importante é escrever a expressão da constante. Então vamos trabalhar com isso, beleza? Então essa primeira aula é para isso, para entender o que é uma reação, um sistema em equilíbrio, o que é o equilíbrio químico, quando ele acontece, né? Quando as reações são reversíveis, e entender um pouco sobre essa expressão da constante de equilíbrio. Então vai lá, ó. Então tá aqui, uma reação genérica, A mais B formando C mais D, onde Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos, né? São os números que estão ajustando, que estão balanceando a equação. Bom, a constante de equilíbrio disso
olha só, é dada por constante de equilíbrio Kc, concentração de C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho, sobre A elevado a Zinho. Quer dizer, eu teria que aplicar a velocidade direta, inversa, substituir, blá, 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 blá. Agora, dá uma olhada de forma geral. Quem é C e quem é D? C e D são os produtos dessa reação aqui, ó. Ó, tá vendo? Produto, porque eu disse que é subjetivo o conceito de produto, mas eu vou usualmente chamar de produto que está na direita e reagente que está na esquerda. Então, é a concentração dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos dele, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevado a seus devidos coeficientes. Essa é a constante de equilíbrio. Então, de forma geral, a gente costuma dizer que a constante de equilíbrio nada mais é do que a concentração do produto sobre reagente. Isso é muito importante, guarde isso, produto sobre reagente. Só que, na verdade, é o produto dos produtos elevado a cada coeficiente, dividido pelo produto dos reagentes elevado a cada coeficiente. Não é mais, não é menos, é o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Todos eles elevados aos seus coeficientes estequiométricos, os numerozinhos que balanceiam a equação, beleza? Alguns cuidados básicos, né? Que a gente não pode esquecer nessa situação. O primeiro deles é que as concentrações são constantes no equilíbrio, portanto, o valor é constante, não pode modificar. Então, as quantidades dos reagentes dos produtos são constantes, elas não mudam, a não ser que você faça uma interferência, uma intervenção. A gente vai estudar isso, chama princípio de Le Chatelier, beleza? Outra coisa é que o valor da constante, ele depende da temperatura. Então, em uma determinada temperatura, você tem um valor de constante, em outra constante. Ok? Como o nome sugere, é constante. O único fator que vai alterar numericamente o valor da constante é a temperatura. Anote isso é bem importante, beleza? Bom, outra coisa, nessa expressão da constante de equilíbrio, nós não colocamos espécies sólidas ou líquidas. Por quê? Uma leitura bem simples, direta e resumida. Sólidos e líquidos têm uma concentração constante. Como assim, professor? Tá lá, tem um sólido na minha mão, beleza? Então, a concentração desse sólido é dado, tem uma relação com a densidade, mas eu vou pensar de uma forma mais simples. Ó. A concentração desse sólido é dado pela quantidade de matéria que tem aqui dividido pelo volume. Quer dizer, quanto tem aqui em mols do material dividido pelo volume. Ok? Se eu dividir a metade disso, eu estou diminuindo a metade o volume, mas também estou diminuindo a metade a quantidade de matéria. Quer dizer, a concentração de um sólido e de um líquido é praticamente constante. Praticamente constante. A gente chama de atividade. A atividade de um sólido e de um líquido é igual a 1. Ou seja, nós não colocamos nessa expressão sólidos puros, atenção, sólidos puros e líquidos puros. Professor, o que é líquido puro? Tipo água pura, água líquida. Mas se tiver sal na água, obviamente que a concentração pode ter uma variação em função da quantidade de sal, etc e tal. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo para você ter mais segurança nisso, tá bom? Então, vamos lá. Se esse equilíbrio químico envolver gases, nós podemos, não precisa ser todo mundo gasoso, pode ter apenas um gás. Se tiver apenas um gás, nós podemos escrever a expressão em função das pressões parciais de cada uma das espécies. Eu não deduzi aqui, podia também deduzir isso aqui, porque lembra aquela equaçãozinha PV igual a nRT? Né? Lá você tem o número de mols e tem volume também, então você pode determinar a concentração molar através daquela equação. Você não precisa, por curiosidade você pode fazer isso, mas você não precisa nesse momento, a gente só precisa achar uma relação aqui também em função das pressões parciais nessa aula. Na próxima aula, eu vou estabelecer uma relação matemática entre a constante Kc e esta constante que nós estamos chamando de Kp. Nessa segunda aula sobre equilíbrio, nós vamos aprender a calcular essas constantes. É muito importante isso, tá bom? Bom, então lá, a constante de equilíbrio, olha só, ela é a pressão parcial, esse Pzão é a pressão parcial, a pressão de C elevado a Czinho, vezes a pressão parcial de D elevado a Dzinho, dividido pela pressão parcial de A elevado a Zinho, pressão parcial de B elevado a Bzinho. Vamos lá, vamos tentar entender e resumir. É o produto sobre reagente. Só que ao invés de colocar na concentração, eu estou colocando um Pzão de pressão. A gente só está trocando a concentração por um Pzão, anote isso. A constante de equilíbrio Kc, que a gente aprendeu no quadro anterior, é igualzinha a constante de equilíbrio Kp, só que no lugar do colchetes da concentração eu coloco um Pzão. Agora presta atenção. A constante de equilíbrio Kp só serve para componentes gasosos. Se tiver algum sólido não tem influência praticamente nenhuma da pressão parcial dele, né? Tá ali
pouco movimento naquelas estruturas, partículas de um sólido e de um líquido. Diferente dos gases que geram uma pressão significativa, entendeu? Contra o meio. Então, a gente só está trocando a concentração por pressão. Professor, eu estou meio inseguro com isso. Calma lá, vamos lá. Então, dá uma olhada nessa reação aqui, ó. Eu fiz uma festa aqui, ó. Coloquei água líquida, pura, CaCO3 sólido puro, líquido puro. O que a gente aprendeu sobre isso? Eles não participam da expressão. Aí coloquei hidróxido de cálcio aquoso e CO2 gasoso, beleza? Tá vendo que esse equilíbrio químico, ó, outra forma de representar a reversibilidade é uma flechinha com duplo sentido, beleza? Então, tá vendo que neste equilíbrio nós temos diversos estados físicos, equilíbrios que apresentam estados físicos diferentes, componentes de estados físicos diferentes, por exemplo, CaCO3 sólido e água líquida, são chamados de equilíbrios heterogêneos, anota isso. O que é um equilíbrio heterogêneo? É um equilíbrio em que os participantes da reação reversível têm estados físicos diferentes, beleza? Se tiver tudo o mesmo estado físico, é um chamado de um equilíbrio homogêneo. Vai nos interessar, em particular, um equilíbrio heterogêneo, né, que envolve sólidos, que a gente chama de KPS, um estudo bem importante que a gente vai fazer também numa aula separada, beleza? Bom, vamos escrever a constante de equilíbrio Kc, beleza? Bom, Kc, o que eu sei sobre Kc? Produto sobre reagente, mas nós discutimos que sólidos e líquidos puros não entram. Então isso aqui e isso aqui não vai entrar na expressão da constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio vai ser produto, o que foi do produto? Que nada, eu vou pôr 1 aqui. Então 1 sobre a concentração dos reagentes, que é o CO2, tá aqui, vezes, não importa a ordem, tá bom? A concentração do CaOH2 aqui, porque aquoso e gasoso vai entrar na constante de equilíbrio. Só não entram sólidos puros e líquidos puros porque possuem atividade igual a 1. A concentração é praticamente invariável, beleza? Tudo bem? Agora, vamos escrever Kp para isso? Opa, Kp, além de líquidos e sólidos não entrarem, aquosos também não. Vão entrar apenas componentes gasosos, ou seja, Kp... Quer dizer, além de não entrar o sólido líquido, não vai entrar esse aquoso, Kp vai ser igual a 1, que é o produto, que não tem nada para representar aqui, sobre Kp, a pressão parcial, olha o pesão, do gás carbônico elevado a seu coeficiente, que no caso é 1, então aqui não coloquei nada porque é 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, beleza? Então, olha a diferença entre Kc e Kp. Muitas vezes o Kc vai ser igual a Kp, especialmente quando envolver gases, só trocando a concentração, somente gases, né? Quando for homogêneo, gasoso, só trocando a concentração pela pressão parcial. E na próxima aula, não perca essa próxima aula, nós vamos fazer uma relação matemática numérica entre Kc e Kp, beleza? Bora lá então dar sequência aos nossos estudos. Nós vamos fazer um estudo, dessa vez, gráfico. Quer dizer, nós vamos tentar entender o que acontece nesse equilíbrio químico. Professor, mas a gente já fez isso lá com a velocidade. Mas dessa vez nós vamos estudar em relação à concentração. Então, imagine a nossa reação genérica, imagine também, que a gente, de forma geral, que a constante de equilíbrio Kc é dada sobre o produto, pela concentração do produto sobre o reagente. Estou sendo generalista aqui, tá bom? A gente já sabe escrever a expressão bonitinha para essa reação aqui, tá bom? Bom, então está aqui um gráfico, só que dessa vez, olha que a gente tem aqui, ó, concentração pelo... Esse Cr é o caminho da reação. É a mesma coisa que tempo, mas o tempo, né, ele pode ser muito longo ou muito curto numa reação, assim, né? Pode acontecer, demorar muito ou pode ser muito rápido. Então eu estou chamando caminho de reação, que daí não precisa saber exatamente quanto tempo, segundo, minuto, horas, dias, anos, não importa. A gente costuma chamar de caminho da reação. Caminho da reação seria a troca por a medida que a reação ocorre. Então, o que está acontecendo com a concentração à medida que a reação ocorre? No equilíbrio químico, nós temos 3 possibilidades, olha que legal. Uma das possibilidades é a concentração dos produtos, porque no início da reação a gente só tem A e B, não tem C e D. Então o A e B está aqui, ó. Nosso reagente está aqui, ó. Reagente, tá ligado? Então o nosso reagente está aqui em cima. À medida que o tempo vai passando, a concentração de A e B vai diminuindo. Claro, porque ele está formando C e D. E a de C e D, que é 0 no início, começa a fazer o quê? Começa a aumentar. Só que na hora que as velocidades se igualam, as concentrações não mudam mais. Isso vai acontecer mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Em que as concentrações ficam iguais. Nesse momento, que a gente já sabe, é que atingiu o equilíbrio químico. Então, existem 3 possibilidades. Eu vou projetar para vocês aqui essas 3 possibilidades e fazer uma análise desta constante quando isso acontecer. Nesse caso, quando atingiu o equilíbrio, a concentração dos reagentes, olha só, era maior do que as concentrações do produto. Tá vendo? Isso aqui é a concentração. Então, ó, tem mais reagente do que tem produto na hora que atingiu o equilíbrio químico. Agora, pensa comigo. Se tem mais reagente, aqui embaixo, ó,
do que produto, essa constante ela vai ter um valor menor do que 1. Isso significa que a reação, a gente usa um termo assim, que ela está mais deslocada para a esquerda. Quer dizer, tem mais reagente do que produto. Essa flechinha normalmente para lá ela fica até maior, às vezes representada com um tamanho vetorial maior. Beleza? Outra possibilidade, olha só, é você ter, ao contrário, um produto, vamos colocar aqui, ó, o produto e o reagente. O reagente, né, diminuindo, o produto aumentando, e na hora que atinge o equilíbrio, a concentração do produto é maior do que o reagente. Essas reações são legais quando a gente quer o produto. Então você vai produzir alguma coisa, a reação é reversível, nós esperamos um gráfico desse. Quer dizer que na hora que atingir o equilíbrio, tenha mais produto do que reagente. Então o produto é maior do que reagente. Agora, se esse número aqui, o produto, for maior do que o reagente, a constante de equilíbrio vai ser maior do que 1. Então, assim, quando a gente quer produzir alguma coisa, sei lá, um medicamento, e a reação é reversível, nós desejamos muito que essa constante seja muito maior do que 1. Porque isso significa que o equilíbrio vai estar bem deslocado para os produtos, ou seja, vai ter uma grande quantidade de produto na hora que as concentrações ficarem iguais. Isso é muito legal para a produção de alguma coisa. Agora, por exemplo, na decomposição de alguma coisa, de um medicamento, né, para preservá-lo, eu prefiro que tenha reações assim, em que tenha mais reagente do que produto. Bom, e um caso muito peculiar, é bem difícil disso acontecer, mas pode acontecer, é que na hora que atingir o equilíbrio, olha o que vai acontecer. Atingir o equilíbrio, as concentrações dos reagentes são iguais às dos produtos. Se as concentrações dos reagentes são iguais aos produtos, se esse número aqui é igual ao de baixo, o que a gente vai ter? A constante de equilíbrio igual a 1, beleza? Então são 3 possibilidades. Isso é legal porque se eu disser assim, veja o que você faz com esse número. Tem uma reação, imagine que essa reação aqui tem uma constante de 10 elevado a menos 25. 10 elevado a menos 25. 10 elevado a menos 25 é um número muito pequeno. Quer dizer, se esse número é muito pequeno, esse número de baixo é muito grande. Quer dizer, tem muito reagente e pouco produto. É uma leitura importantíssima. Na aula que vem, nós vamos estudar quantitativamente como determinar isso. E a gente vai fazer um estudo um pouco sobre as unidades. Normalmente não tem unidade, essa constante é adimensional. Experimentalmente ela não tem unidade, mas matematicamente ela pode ter. Então na próxima aula a gente vai estudar tudo isso aí, bem importante, beleza? Bom, vamos só para fechar a nossa aulinha aqui, saber algumas coisinhas sobre a constante, trabalhar com elas. Olha, vou colocar uma reação e vou dar o valor dessa constante. Então isso aqui é dado, tá bom? Ok. Então, ó, essa concentração aqui, o tetróxido de dinitrogênio decompondo em dióxido de nitrogênio, 2 dióxido de nitrogênio. A constante de equilíbrio está lá, 6,5. Isso aqui é um dímero, né? Ela sofre uma quebra e depois uma dimerização regenera aquilo lá. Ok, então tá aqui, ó, beleza. Bom, o que acontece se eu escrever essa equação ao contrário? Quer dizer assim, então, por exemplo, olha aqui, eu estou... essa reação do jeito que ela está escrita, ou seja, esse é o produto, esse é o reagente, tem essa constante. E se eu inverter essa reação, entendeu? Ela também é reversível. Mas o que acontece com a constante? Olha só, acontece com a constante. A constante nada mais é do que o inverso do valor da constante no outro sentido. Então, você tem uma reação reversível e tem uma constante. Se você inverter ela, a constante é o inverso desse valor. Então, é 1 sobre 6,65. Isso é bem importante, trabalhar com os valores da constante. Outra brincadeira legal, dá uma olhada nessa reação aqui, ó. Tá vendo aqui que eu peguei essa primeira equação e multipliquei ela inteira por 2? Então, ó, multipliquei ela por 2. Poderia aqui mostrar para vocês matematicamente, só que ia levar muito tempo. A gente está chegando já, meu objetivo era fazer essa aula em 30 minutos. E aí nós estamos chegando nesse ponto aí, ó, tá vendo? E vai fechar aqui na raspa, beleza? Então dá para deduzir tudo isso, não é uma tarefa difícil. Mas aí a gente ia tomar muito tempo e não tem muita necessidade, tá bom? Então eu estou dobrando a quantidade, a constante de equilíbrio nada mais é do que o valor da constante de equilíbrio, lá da primeira reação, elevada ao quadrado, porque eu estou dobrando. O que eu quero dizer com isso? Se você multiplicar uma reação por um fator, a constante de equilíbrio dessa reação é a constante de equilíbrio elevado a esse fator. Então, essa constante aqui é 6,5. Se eu multiplicasse por 3, essa reação inteira ia ser 6,5 elevado ao cubo, entende? E para a gente fechar por fim, se uma reação ocorrer em várias etapas, isso pode acontecer. Tipo, as ionizações dos ácidos, de ácidos triácidos. Então, você tem o ácido fosfórico. Tem 3 ionizações. Existem 3 equilíbrios ali. Então, cada equilíbrio vai ter uma constante.
Tá certo? Então, assim, ó, se uma reação química pode ser expressa em duas ou mais reações, etapas individuais, então a constante da reação global, se você somar todas aquelas reações, você vai ter uma reação global. A gente aprende na termoquímica, aprende lá na ionização, nos ácidos, a fazer isso, achar a reação total ou ionização total, ou lá na lei de Hess, trabalhar com equações. A equação global, né, será o produto das constantes das reações individuais. Professor, como assim? Então, a constante da reação global, que seria a soma das etapas individuais de cada reação, nada mais é do que o produto de cada uma das reações. Isso é bem importante. Então, você soma as reações, o que você faz com a constante? Você faz o produto delas, tá bom? Então, você fala reação 1 mais a reação 2 mais a reação 3. A constante é constante 1 vezes constante 2 vezes constante 3, tá certo? Isso é bem importante também, certo? Queridos, agradeço pela atenção, vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.